Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes. Eu sou Robledo Magalhães, esse aqui é o Frita Comigo, podcast com debates quinzenais sobre as angústias da vida cotidiana em interseção com as tecnologias aí do mundo digital. Inteligência pura. E hoje fritando comigo também, minha advogada, Lele in the house! Oi, gente! Cadu de volta pra aí, gente. como é que você tá? Quase meu co-host já. No dia que você cobrar direito trabalhista, eu tô fudido. Tô anotando, advogado aqui. Tô aqui do lado. Tô do lado Tô da aqui, advogada, tá? Inclusive. Aí está a doutora Deolane. E também estreando com a gente, Yuri. Olá. O crânio. É o cara que mais nada. entende das tecnologias, inteligência artificial, tererê, tarará. Outro dia a gente conversando lá na casa dele, eu falei, o Yuri ou termina nessa história milionário ou preso. Vamos ver Mais o que fácil Vamos espero que torcer seja pra nessa milionário, ordem, mas se for preso, tamo aqui. Eu não vou ter nessa um milionário. hora. E aí eu fico não vou ser milionário. Tá sentindo sucesso demais, amiga. Demais, né? Eu acho. Vamos voltar dando as credenciais pro povo. Primeiro você, Yuri. Conte, pessoal, o que você anda fazendo aí? O que você anda estudando? Eu quero aplausos. Mais alto. Eu sou formado em arquitetura. Hoje eu tenho uma pesquisa na UFMG. Trabalho com pesquisa na área da tecnologia. Vou apresentar um congresso esses dias agora. E tem um canal no YouTube também, que eu tô levando essa questão da tecnologia para mais pessoas, né? Ver se despolui um pouco o cenário do YouTube com coisas menos bestinhas, assim, coisas mais informativas. O nome do canal é Cortex, uma brincadeira ali entre o córtex do cérebro e o córtex de tecnologia. Boa. Então, se pesquisar, vai ser o segundo ainda, porque tem um DJ que chama Cortex que tá em primeiro. Uma logozinha de uma lâmpada com o cérebro dentro. Chique. Aí dá pra encontrar lá. Legal. E tu, Cadu, conta pra nós. Eu vou começar a gravar os outros episódios, né? Aí eu coloco a apresentação assim, ó. Clica aí, ó. Vamos no atrasar, episódio essa aqui. 3. Não mudou muito Tá em desde todos, lá, Eu ainda não faço a é? mesma unanimidade. coisa. Sou fotógrafo, mídia ativista, faço um monte de coisa, produtor de conteúdo social media e perdido na vida. E memes. E memes. E memes num geral, na vida real e na internet também. E tu, Lele? Bom, eu sou advogada, como o Rô mesmo disse. A minha advogada pessoal. Tô tão feliz que você tá aqui, minha amiga. Eu também tô muito feliz de estar aqui. Muito honrada, nervosa um pouco. Certeza. Atualmente, eu trabalho numa empresa e lá eu não me atenho só ao jurídico. O jurídico lá, graças a Deus, não demanda muito. Eu fico muito na área de contratos e eventuais demandas judiciais. Mas faço gestão financeira lá, RH. É ela que manda no dinheiro, Se precisar de alguém pra caralho. carregar caixa de produto, eu carrego. Sacode a poeira, olha pra frente e vem fazer acontecer. E hoje eu juntei essa galerinha aqui pra gente poder falar de um assunto que urge por conversa, mas também por realização, que é a mediação das redes, do que rola aí nesse caldo das internet da vida. E Yuri, porque como eu disse, é um crânio no assunto, talvez uma das pessoas Tem um pouco conhecimento. que é na CB e que experimenta pra caramba, né? Vai experimentar, experimenta. A gente vai conversar um pouco sobre isso aqui. Por isso que eu falei, vai sair ou milionário ou preso. Vamos ver o que acontece primeiro. Mais fácil ser preso. Caduzinho, porque como mídia ativista, tá coladinho ali em Brasília, vendo o babado acontecer. E é palpiteiro. E é palpiteiro, lógico. E minha advogada, porque toda essa bagagem aí, a gente vai ter que começar a falar sobre responsabilidade, em quem que cai essa batata quente, né? Regulamentação. Sim. Bom, pra gente começar esse assunto, eu queria primeiro trazer um videozinho, no caso áudio, do canal Meio. Eu já usei eles como referência aqui antes, muito bom, né? Eu descobri eles durante a pandemia e acompanho a produção, assim. Eu descobri por sua causa. Eu te Você que me indiquei? indicou. Oh, coisa boa. E quem me indicou foi a Paulinha, o esquema de pirâmide. A É gente vai isso que eu- passando um pro outro, assim, ó. E que eles lançaram um vídeo no YouTube, lembrando todos os links que a gente comentar durante o episódio, estão linkados aqui
Na descrição você pode aprofundar, ver também junto com a gente, enfim. Eles lançaram um vídeo há pouco tempo falando de por que regular as redes sociais. Só fazendo um adendo aqui, é nossa intenção do episódio falar sobre regulamentação, mediação, responsabilidade na internet como um todo, nesses canais digitais como um todo. É só porque é muito difícil a gente falar de internet sem falar das redes sociais, né, das plataformas digitais, que representam majoritariamente o uso civil, o uso comum do dia a dia das pessoas, né? E bom, a gente está falando de uma massa muito grande de pessoas que usam serviços, plataformas de 1, 2, 3 empresas ali, não são muitas. Então a gente também vai falar um pouco desse caldo aí. Vamos começar mostrando o áudio do vídeo e logo em seguida a gente volta para o debate. A Câmara dos Deputados vai votar o PL das fake news. Esse é um apelido ruim, tá? É um projeto, na verdade, para regular as redes sociais. Existe um esforço enorme justamente nas redes para afirmar que se trata de um projeto de censura da liberdade de expressão. O deputado Deltan Dallagnol chegou ao disparate de dizer que versículos bíblicos seriam proibidos pela lei. Um disparate completo. Mentira. Hoje, lavajatismo e bolsonarismo são a mesma coisa. Agora, apelidar o projeto de lei das fake news, de PL das fake news, só ajuda a piorar esse mal-entendido. Todas as democracias do planeta estão preocupadas em regular redes sociais. A União Europeia já tem uma regulação. O Reino Unido está trabalhando nisso. Até os Estados Unidos, que costumam hesitar mais na criação desse tipo de regra, está estudando como criar um ambiente para o funcionamento dessas redes. Sempre que alguma função de algum jeito interfere no bem-estar comum, naquilo que é do interesse coletivo da sociedade, democracias criam regras. Nós temos regras para a quantidade de agrotóxico que se põe naquilo que vamos comer, regras para como se fabricam cigarros ou bebidas alcoólicas e regras para em que circunstâncias podem ser vendidas. Há regras para quem pode concorrer às eleições, para como elas são organizadas. E como que as plataformas digitais interferem no bem comum da sociedade? Bem, de cara, elas criaram uma questão novíssima na história das democracias. Hoje, nossas conversas sobre o que é de interesse público acontecem quase todas nesses ambientes que são essencialmente privados e que atingem dezenas de milhões de pessoas. Não é só no Brasil, não. É aqui e é na Argentina, nos Estados Unidos e no México, na França, na Alemanha, é em Israel ou na Índia. Em todas as democracias, por toda parte, o mesmo punhado de empresas controla o ambiente no qual o debate público se dá. Metade dessas empresas tem um valor de mercado na casa dos trilhões com T de dólares. Olha, em toda a história do capitalismo no Ocidente, apenas uma única empresa havia chegado a um valor de mercado desse quilate. A estatal saudita de petróleo, tá? Nenhum banco, Merrill Lynch ou Citibank, nenhuma gigante automobilística, nem a GE, que foi a mais sólida corporação do século XX. Até 2015, não existia isso de empresa cujo valor de mercado chega a passar de 1 trilhão. Além disso, como operam em todas as democracias, como são companhias globais, elas também burlam impostos em todas as nações, pois mantêm o seu dinheiro em paraísos fiscais. Sabe por que esse problema da regulação não tem rigorosamente nada a ver com liberdade de expressão? Porque o que está em jogo aqui não é realmente o que as pessoas, eu ou você ou fulano ali na esquina, podemos ou não publicar. Sabe onde está o problema? O problema está no fato de que essas poucas empresas decidem o que vai ser visto. O que é publicado e só 100 pessoas veem é irrelevante. O que é publicado e 100 milhões veem, aí é muito diferente. A maioria dos usuários das redes sociais acham que esse é um processo natural, como se viralização fosse um fenômeno orgânico, algo que acontece na sociedade segundo leis da natureza. Não é. Algoritmos tomam a decisão a respeito do que vai viralizar ou não. E essas empresas decidem quais os critérios que o algoritmo vai seguir. Estamos falando de empresas privadas com mais poder que a maioria dos estados nacionais e que controlam que ideias serão lidas e que ideias não serão lidas. As democracias modernas nasceram com a promulgação da Constituição Americana e a posse de George Washington no ano de 1789. Nunca nessa história, até por volta de 10 anos atrás, um punhado de empresas privadas teve total controle sobre as ideias que vão ter público e as que não serão ouvidas em todas as democracias. Todas elas.
O que nós temos aqui é uma escolha, tá? Ou a democracia controla essas empresas, ou essas empresas controlam a democracia. Eu acho que esse é um bom corte pra gente começar a conversar, né? Tem algumas coisas que eu queria levantar aqui para engrossar esse caldo da conversa que estão nesse vídeo. Primeiro, como eu disse, que a gente dificilmente vai conseguir falar sobre responsabilidade, sobre regulamentação da internet, de uma regulamentação online, sem passar pelas redes sociais. Porque é isso que soma o grosso do uso popular, do uso civil da internet, né? Junto aí os buscadores de tal, mas a gente vê que muito do que está dando problema, e já a gente vai falar, que é a disseminação de informação, de desinformação, de deepfake, enfim, se dá através dessas plataformas, né, que servem como propulsores, mas que, como bem sinalizado no vídeo do meio, não acontece de forma orgânica, né? Existe esse tal algoritmo que responde a interesses, e a interesses, obviamente, comerciais. Afinal de contas, a gente está falando de empresas. Que empresas, essas big techs, esse grupinho muito seleto, que tem pautado o que pode ser dito, o que deve ser dito, o que pode ser visto, a quantidade do que é visto, logo pautando o debate público das coisas, né? Pautando aquilo que as pessoas veem ou não veem, veem com mais frequência, veem com mais intensidade ou não. E quando eu falo de negócios, como bem salientado no vídeo também, a gente está falando de uma centena de dólares. A gente está falando de trilhões. Trilhões. É uma quantidade abissal de dinheiro. E que me leva a pensar o seguinte. Acho que, bom, dentro de um sistema capitalista, nada errado de uma empresa desenvolver um modelo de negócios dentro da lei e ganhar dinheiro com isso. Para mim, a questão está justamente no que a lei está permitindo ser feito. E até então, me parece que essas empresas estão correndo num campo descampado. Essa questão, ela é bem... Dá para destrinchar bastante. Hoje em dia, a gente vê muito uma judicialização dessas questões das redes sociais, justamente por falta de uma lei que regulamente isso. Igual aí no áudio falou PL das fake news, eu concordo que ela não deve ser chamada assim, ela tem um nome, que é Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Então, realmente, o nome de fake news é muito redutivo, né? Sim, reduz muito. Então, a questão da liberdade de expressão, ela é só um dos pontos. E que é um direito, a liberdade de expressão, mas ela não é um direito absoluto. Digo mais, eu hablo mesmo. Duas coisas. Primeiro, o que você chama de judicialização? O que acontece muito é... A gente vê muito o STF dando decisões aí, né? A gente... acompanhando mídia, a gente vê muito isso. Isso chama ativismo judicial, que é quando, assim, tá faltando lei. E se tá faltando lei para regulamentar, para aplicar caso a caso, o que a gente vai fazer? A gente vai recorrer ao judiciário, porque tem uma lacuna ali. Entendi. Tem um buraco, entendeu? Enquanto houver esse buraco, a gente vai ter que recorrer à decisão judiciária. Sim. Minha opinião, nenhuma lei vai esgotar esse assunto. Claro que... não, até porque... Vocês não acham que também o pessoal do legislativo, na hora de criar e aprovar a lei, parece que eles estão sempre correndo atrás do rabo? Tipo assim, as leis elas vêm bem depois, ou quando alguma coisa fica muito popular, e aí sempre aparece uma outra brecha que as pessoas começam a fazer, ou começam uma outra tecnologia, igual agora vem... Ela sempre vai existir. E aí, tipo assim... A lei nunca alcança o que precisa. Ela sempre vai, tipo assim, tá correndo atrás e o que tá livre para as pessoas fazerem. Sabe de onde que eu acho que vem isso também? Além dessa lacuna, que realmente é um fato, e deixando posto aqui também, não é um fato só no Brasil, né? É algo que o mundo inteiro tem corrido atrás, inclusive que a gente já tem alguns modelos fora para poder analisar como tem rolado. Austrália, Taiwan, Europa, Estados Unidos, que geralmente é muito resistente a intervir, do Estado intervir nessas questões mercadológicas e econômicas, também tem visto a necessidade disso. Mas eu acho que é porque falta know-how mesmo, dentro do meio político, jurídico. As grandes mentes estão a favor das corporações. Os técnicos, os engenheiros... É aí que entra o capitalismo, né? Mais uma vez, né? As grandes empresas contratam os melhores funcionários, né? Melhores em questão de... que tem o know-how, maior know-how aí de tecnologia e... Acho que é só a gente olhar mesmo pra figura, quem tá desenvolvendo e quem tá julgando. Sim. E elas estão ditando o curso
das leis mesmo. Sim, tem a questão do gap jurídico, que ele sempre vai existir, porque eu acho que nenhuma lei, e ainda mais se tratando, eu acho que mais do que nunca se tratando da inteligência artificial também, que também tem um projeto de lei que pretende ser o marco regulatório da inteligência artificial aqui no país, ela muito menos vai esgotar a questão da inteligência artificial. Então, de ontem para hoje já surgiram clones. Sim! Clones que imitam a sua voz e você precisa de gravar 2 minutos só de áudio para ela pegar ali a sua voz e poder reproduzir qualquer texto que você imaginar. Isso então, é você muito imagina doido, o né? desdobramento disso. Já estão usando áudios de pessoas para pedir dinheiro e aplicar golpes. Então, assim... E isso barato, né? Sim. Não é muito caro. É 5 Tá- dólares. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? Entendeu? Na então cotação nunca. atual, R$25. É 2 cervejinhas. 2 E você tá aí cervejinhas. aplicando um golpe e criando um clone. E fazendo muito mais que isso, né? Opa. Então- Quem tem o conhecimento de computação, você entrar no GitHub, acha tudo de graça, né? Você consegue baixar cópia de voz de graça, você consegue baixar deepfake de graça. Você só pega umas fotos da pessoa, rede social, por exemplo, que a gente tá falando, né? Sim. Que a internet resumiu a rede social. Você pega, por exemplo, um perfil da pessoa, a pessoa deixa o perfil aberto, 1 milhão de fotos. Tem pessoas que às vezes postam só selfie. E aí a pessoa já vai entregando todas as posições do rosto dela ali. Você baixa todos, joga para o banco de dados de treinamento da inteligência artificial, ele joga aquilo ali em qualquer vídeo que a pessoa quiser. Aí a pessoa tá todo dia gravando stories e falando, e falando, Nossa, e falando, velho. e falando, e falando, e falando. Você A entrega Mari... horas e horas. É muito doido isso, porque um cliente aí recentemente perdeu acesso à conta por questões dessas verificações de 2 fatores e tal. E é um cliente comércio, né? Não tem foto da cara de ninguém lá. Aí nós tentamos de tudo é jeito. Aí a sugestão que veio de uma pessoa foi: posta selfie, foto do rosto do proprietário. Postei uma sequência assim de 3. Devolver a conta. Só com aquelas 3. Tá vendo a importância de regulamentar? O Instagram orienta a fazer isso, porque aí você consegue fazer leitura facial. Sim. Aí eles Isso comparam foi com o que tá no Ah, feed. só rapidinho, vocês viram o golpe que eles fizeram agora para aplicativo de banco? O quê? Eles pegam um manequim de roupa, colocam uma roupa da pessoa, fotos e fotos de identidade, eles ampliam pro tamanho do rosto normal, colocam no boneco e chega com o celular na frente. A S o de celular papelão, né? destrava, Faz igual a S de papelão. de papelão. Então, Meu tem, Não precisa nem de muita tecnologia. Não, teve uma amiga que no festival há pouco tempo teve o celular roubado e que eles conseguiram fazer uma limpa nos aplicativos de banco, porque aquela primeira tela do celular dela era uma foto dela. Eles tiraram uma foto dessa tela e usaram a foto no outro celular para desbloquear tudo. Desbloqueou. Meu Deus. Eu ia falar, a Mari, que já teve aqui em outros episódios, fala uma coisa que eu tô cada vez mais no barco dela, que é, tá persecutório na internet. Eu tô fiquei pensando isso outro dia lá em casa. A gente fica postando story com selfie, manda áudio pros outros, tudo é arquivo digital. Tudo é Tá arquivo ficando digital. por aí, sabe? O dilema do chat GPT é esse também, né? Qual? Eu ouvi um papo esses dias que as grandes empresas estão proibindo de usar o chat GPT dentro, porque todo mundo começou a usar chat GPT para fazer legenda, tipo, vai, por exemplo. Sim. Não sei quem me falou isso, se foi você fala também. Por favor, que eu também não lembro quem foi. Eu também não vou lembrar. Por exemplo, a Apple vai lançar um iPhone 35. Aí o pessoal do marketing lá faz a legenda no chat GPT. Isso alimenta o prompt dele lá. Aí eu jogo aqui, como vai ser o iPhone? Aí ele já me retorna a tecnologia que não saiu ainda, que já tá dentro do banco de dados. Tem informação lá, né? Solta a Sim. informação. A gente vai ficando cada vez mais crível aquela ideia de que dados são o novo petróleo, né? É. Que dado é informação e você pode gerar... acho que antes ficava um pouco difícil da gente conseguir entender a prática dessa frase. Mas o que você vai fazer com dado? Tudo que você quiser. Você pode fazer um clone, você pode simular uma pessoa, você pode prever tecnologia. Caduzinho, consegue dar algum spoiler ou impressões suas do que você tem visto diretamente em Brasília, nossa Ilse Scamparini? Diretamente de um telhado em Brasília. Como é que tem rolado esse debate por lá? Você acha Então, que tá um na gancho- ponta do que deveria ser? Não. Não. Um gancho que eu quero pegar no que você falou, que vocês falam dos Estados Unidos, o que causa debates políticos são um prejuízo político, né? Aquele rolê do Facebook Papers lá. Deu um prejuízo absurdo no que eles chamam de democracia lá, porque influenciaram diretamente na eleição. Tanto na eleição do Trump quanto na derrota do Trump. E aí vem daí o prejuízo político. Aqui foi a mesma coisa. A eleição de 2022, ela foi caótica e ninguém conseguiu entender muito bem como aconteceu, muito por influência disso, né? De fake news. Sim.
Em Foi a primeira 2018 vez que foi a gente viu assim, isso, né? 2018 influenciou diretamente no resultado, e agora foi uma batalha, né? Que a esquerda demorou 10 anos para entender como funcionam as redes, essas E não coisas. sei se Ela engatou entendeu muito bem ainda não. é. A direita domina isso já, se viu não mais o dono da bola, né? Agora tem uma concorrência, aí parira esse PL das fake news aí, que ele é um acordo, né? A gente tem um primeiro precedente que é o marco regulatório, obrigado, da internet, que a gente teve no governo Lá Dilma da Dilma, ali. Isso. Marco Civil. Marco Civil. Marco Civil, isso. E Marco Civil da internet. Desde então, a gente tá num espaço, um gap, Sim. né? Não que esse Marco Civil já tenha dado conta de abarcar tudo, não deu, mas foi algum passo. Mas imagina o quanto de tecnologia avançou de lá para cá, né? Tipo, até a pouca regulamentação que a gente tem já não dá cabo da situação Muito. atual, né? A gente está vivendo numa revolução digital, né? A gente viveu uma revolução industrial no século XVIII. E o que trouxe a revolução industrial? Muito sofrimento. Foi uma questão mais... inovou muito em tecnologia, revolução das máquinas, proletariado trabalhando, né? Que surgiu essa figura do proletariado. Trabalhadores trabalhando como se fossem escravos mesmo. E aí começou a surgir direitos trabalhistas a partir daí. E não vai ser diferente agora. Total. Não tô falando de direitos trabalhistas, mas vai ter que surgir toda uma nova visão, sabe? E com isso uma nova regulamentação. Um novo arcabouço Sim, legal. Fato é que não É um pode novo ficar solto, contexto, né? é um novo Do jeito contexto. que tá, não É, pode. E agora pode. parece que tá mais acelerado ainda. Não, A tendência é é. ir em exponencial geométrico, né? Você vai, Sim. tipo, Total. cada Tá vez que muito evolui rápido. Quanto mais mais rápido. rápido, mais rápido. É. Exatamente. Porque igual... Tem aquela história que quando acho que até você que me contou, que quando o dono da ChatGPT foi vender a ideia para o OpenAI, eles perguntaram, mas como que você monetiza aí? Ele respondeu, não sei, mas o que eu tô criando vai me dizer como. a gente conversou lá em casa isso. Bizarro, né? Vai para um outro lugar mesmo, assim. Que como é que você regula isso, né? E assim, o problema é que, igual muita gente vem questionando sobre inteligência artificial e sobre regulamentações, só que todo mundo chega num ponto diferente. Todo mundo cria um caos de alguma maneira, porque... tem gente que fala, é só mais uma revolução industrial. O ser humano consegue adaptar os trabalhos para o que vai acontecer. Só que aí a pessoa está pensando em trabalho. Quanto que a inteligência artificial vai conseguir dominar o trabalho das pessoas? Sim, não só o trabalho, né? E aí depois vem por questão de falsificação, né? E aí depois vem questão de golpe. E aí vem questão de dados. Porque igual a Microsoft até o final do ano agora vai lançar o Copilot, que vai ficar embutido no Windows, né? Então, por exemplo, você vai criar um documento no Word, ele fez uma parceria com a OpenAI. Aí você vai criar um texto no Word, ele tá ligado com a inteligência artificial, ele cria os textos para você lá, só que tudo referenciado, bonitinho, formata do jeito que você quer. Então ele está tendo acesso aos seus textos. Você vai criar, por exemplo, planilha da sua empresa, ele consegue fazer análise de dados para você, melhor do que qualquer pessoa conseguiria fazer. Se tiver uma analista de dados na sua empresa, o Copilot com o Excel vai fazer uma análise de dados. E você não vai pagar um analista. E você não vai pagar um analista. Você não vai pagar direitos trabalhistas. Não vai pagar direitos trabalhistas. Mas ele vai ter acesso aos dados da sua empresa. E o pior, o Microsoft Teams, você vai ter não só conversa com as pessoas, você não vai fazer só reuniões de home office ou live. Você cria uma equipe ali dentro e ele consegue gerir toda a equipe para você. Tudo que você perguntar do que aconteceu no dia a dia de cada um, ele vai transcrever todas as reuniões que você participou, que sua equipe participou, a conversa com os clientes, as vendas que aconteceram, os atrasos que tiveram de fornecedor, o cliente que teve alguma reclamação. E aí você consegue comunicar isso, por exemplo, para dentro do Excel. Se você quer jogar os dados do que houve durante o mês, ele vai acessar todas as informações da empresa dentro do Teams, mandar para o Excel. Ele pode criar textos dentro do Word para você fazer um memorando, você fazer um ofício. Ele joga para dentro do Word e ele pode criar também apresentações no PowerPoint. E aí ele comunica com o Power Olha o nível BI, da mudança com Power... disso, velho. E aí a gente entra nessa questão. E você pode falar, mas aí como é que vai ficar o trabalho? Vai dispensar um monte de analista, um monte de gente que trabalha com dados, com área de TI, por exemplo. O pessoal que vai ter que organizar todo esse servidor para poder fazer, não vai precisar. Aí você pode falar sobre questão de dados que a gente está falando, qual acesso que a Microsoft vai ter aos dados.
Que empresa que vai pensar, não, eu não vou inserir meus dados da empresa lá dentro? Não tem como. Ou você trabalha inserindo os dados da empresa, ou você não vai trabalhar com Copilot. E qual empresa que não vai querer? É tentador demais você ter um Office que, tipo, realmente é um Office. Ele vai fazer milhões de trabalhos para você. Até apresentação em PowerPoint. Você jogou um trabalho que você tem, um laudo que você fez, ele monta a apresentação total para você. Você não precisa nem sentar para montar a apresentação em PowerPoint. Ele monta para você, com as legendas embaixo para você falar, a animação bonitinha. Então, tipo assim, ela vai ter acesso às informações. Isso que a gente está falando de o novo petróleo, vão ser os dados. Com todo mundo utilizando a inteligência artificial, porque é muito tentador, quem não vai ter os dados expostos, né? Tipo assim, no vídeo que você vai estar lá conversando com as pessoas em webcam, a sua voz o tempo inteiro sendo transcrita pela Microsoft. Quando a gente fala que dado no petróleo, é importante salientar também que tudo que está no ambiente digital é dado. Imagem é dado, som é dado, texto é dado. Não é só o que você ativa o cookie ali, não. Exatamente. É tudo. Acaba ganhando em 2 pontos, né? Porque ele ganha vendendo a inteligência artificial e ele ganha minerando esses dados também das pessoas, né? Sobre regulação, né? Regulamentação, que vai o que a Lede falou. A gente inverte os papéis, né? Quando você cria esse vácuo, onde a sociedade civil e as empresas não conseguem gerir isso, ou não tem interesse, que é o real motivo. Você joga pro colo do legislativo, que tem interesses diferentes disso. E ele não vai fazer do jeito que deve ser feito, que é o desse PL da fake news, que tem coisas boas, mas tem coisas bizonhas. Aí o ativismo judiciário entra em ação, porque ele está tentando limitar o caos. Não é nem agindo em regular a rede, ele está regulando o crime, né? De forma paliativa, quase, né? Ele está agindo depois do incêndio já, na verdade. Sim, o judiciário ele só age quando cutucado, né? É o certo. Quando provocado. É quando provocado. Essa PL das fake news, ela já está em discussão há bastante tempo. Ele é de 2021. Sim, é 2020 ou 2021, E no governo Bolsonaro, obviamente, não teve muito interesse de caminhar. Lógico. E ela ainda está em pauta, mas tá muito atrasada e atrasando cada vez mais, porque toda hora entram temas novos na pauta da discussão. Sim. E que são muito importantes. Então, uma das grandes questões, que até é uma grande diferença do nosso projeto de lei, que é inspirado numa lei europeia, essa lei europeia ela fala mais de transparência nas redes sociais. E aqui a gente trata da transparência também muito, que é muito legal, e do conteúdo. O que pode postar. E isso, assim, hoje a gente vê que essas big techs, elas detêm o controle do que você pode postar. Então, é uma decisão delas, elas são uma empresa privada. Então, elas podem derrubar o seu perfil e não precisam te explicar o porquê. Exato. Elas podem apagar o seu conteúdo e elas não precisam falar o porquê. Então, eu acho que muito importante essa lei entrar em vigor, justamente para trazer essa transparência. O usuário, ele tem o direito de saber. Por que meu perfil foi desativado? Isso é importantíssimo. Isso é só um dos pontos, sabe? São várias outras coisas. Assim. Eu acho que justamente, primeiro, realmente o nome PL das fake news, além de ser redutivo... Um ponto de vista específico, que é a única forma que o povo entende isso. A gente não fala que o problema é a fake news. Então o PL está proibindo isso. É um ótimo ponto. Porque o legislativo não fala numa linguagem popular. Até hoje, o que a gente fala enquanto fake news já não é o que a gente entendia antes. Não é só uma informação falsa ou uma informação imprecisa. Sim. A gente passa por muitas camadas, né? E a questão que eu acho que tem uma zona cinzenta aí. E que sempre vai existir. Por exemplo, beleza, a gente pode jogar na mão das big techs a responsabilidade sobre conteúdos de crimes. Ok, pedofilia... ameaça, difamação, são coisas mais fáceis de se identificar na rede social. E aí essas empresas podem ir lá e cortar esses conteúdos, né? Que é o mais óbvio. Que é o mais óbvio. Sim. Mas e crimes de opinião? E políticos que têm inviolabilidade sobre o que eles falam? Então, e o PL prevê isso. Sim. É isso que eu ia puxar. Inclusive, uma parte esquisita que tem aí junto na PL é essa tal imunidade parlamentar que torna super cidadãos. Sim, digitais. Mas essa imunidade parlamentar, ela é garantida, ela vai ter que se estender para o digital. Não faz sentido não estender, entendeu? Então, isso eu acho que independente da lei já estenderia. E então fica nessa zona cinza. E aí?
Essa zona é muito Essa zona cinza vai ser a zona que vai entrar o judiciário. E sempre vai existir essa Então, zona cinza. Gata. O Vitor, ele participou aqui de uns episódios atrás do podcast, e ele mandou uma fritaçãozinha a mais aqui pra gente, uma gordurinha pra esse assunto. Vamos ouvir ele. Olá, fritaders, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Victor Herma, sou consultor de inovação e também pesquisador acadêmico nessa área. A minha contribuição para essa discussão sobre a legislação das redes é propor uma volta lá nos anos 80 e lembrar que muitos dos problemas que enfrentamos hoje têm a ver com a escolha pelo modelo americano de internet, porque sim, havia a opção por um outro modelo. Poucos se lembram que nos primórdios da telecomunicação digital, 2 modelos disputavam a hegemonia. Você tinha a ARPANET americana, desenvolvida pelo Pentágono, e o sistema francês Minitel. Por muitos anos, a disputa entre eles foi bastante acirrada e, em mais de uma ocasião, o mercado tendeu para a versão europeia. A Minitel saiu oficialmente do ar apenas em 2012, para a infelicidade dos vários entusiastas do modelo. E, assim, havia diferenças técnicas significativas entre a internet e a Minitel. Mas aqui para a nossa conversa, basta assinalar que ambas são sistemas de transmissão de bits de dados baseados na fragmentação, descentralização e redundância. Mas a principal divergência entre elas tem a ver com o modo de controle da infraestrutura. O sistema americano, concebido inicialmente como meio de troca de informações confidenciais do Exército, previa desde o início a possibilidade de uso privado da rede. Já o modelo francês foi inteiramente concebido como sistema público de comunicação. Grosso modo, a Minitel operava de maneira similar ao antigo sistema telefônico, né? Os usuários pagam pelo acesso ao sistema de internet. O sistema Minitel, eu esqueci. A gente esquece que internet... Gente, internet é igual Todd, tá? É uma marca. Não é achocolatado, não. Internet é uma marca, Todd. Enfim, eles pagavam pelo acesso ao Minitel, né? E os produtores de conteúdo também pagavam acesso ao Minitel para oferecer seus serviços, né? Ou conteúdo. E eles podiam até agregar anúncios em seus sites, mas eles não podiam reter dados sobre a sua audiência para vender os anunciantes, né? Eles podiam até ter alguns dados sobre a audiência, número de cliques num artigo, etc., mas era só isso. A extensão das métricas eram muito limitadas, porque assim como na telefonia, nem o produtor de conteúdo, muito menos o administrador da rede, podiam interceptar e transformar em commodity a mera atividade do usuário da infraestrutura. E aí o que acontece? A Minitel não permitiu o modelo de negócio do Facebook, do Instagram, do TikTok, né? O Instagram e o TikTok não são nem produtores de conteúdo, nem provedores de internet. Eles são um ecossistema de captura de atividade na infraestrutura deles. Então, eles convidam as pessoas a postarem conteúdo só para quê? Para monitorar tudo que você faz ali. E eles monitoram tudo mesmo. Por exemplo, a gente sabe que se você postar no Instagram e a bateria do seu celular estiver próxima do fim, o algoritmo te entrega menos engajamento, porque ele sabe que você não vai estar ali disponível para interagir com os usuários. Tá passada? Né? Então eles retêm tudo. E tudo que você faz dentro desse ecossistema do Instagram é coletado e transformado em commodity para ser vendido para o mercado publicitário. Tudo mesmo. Então, a nós que somos pequenininhos, quando vamos anunciar, a gente tem acesso lá a alcance, impressão, etc. Assim, métricas limitadas, mas o algoritmo tem acesso a muito mais métricas, ele consegue vender isso para a CIA, né, igual a gente descobriu recentemente, se ele quiser. Então, a principal diferença entre o modelo francês e o modelo americano é que o modelo americano foi concebido desde o início como modelo privado de uso da infraestrutura. E lembremos que isso tem uma razão, porque a internet originalmente foi pensada pelos americanos para manter funcional a estrutura do governo e do exército em caso de bomba atômica. Então a ideia era que se o Pentágono e a Casa Branca sumissem do mapa da noite para o dia, o governo, o poder imperialista norte-americano continuaria perfeitamente funcional, porque a infraestrutura de comunicação seria descentralizada, né? Ou seja, qualquer um dos pontos reteria todos os dados
necessários para manter a comunicação funcionando. Só que, evidentemente, essa circulação de dados tinha natureza privada, confidencial, e era muito importante que o gestor da infraestrutura tivesse controle sobre as métricas e a circulação desses dados. Enfim, essa aí é a minha contribuição aí pro papo. Espero ter ajudá-los a fritar um pouquinho. O debate sobre a legislação das redes só está pegando a superfície do iceberg, né? O verdadeiro problema vale a pena manter um modelo privado de administração da infraestrutura? Bom, é isso. Eu escrevo sobre inovação lá no meu perfil, quem quiser seguir, o Victor HR, tá? Só me segue lá que eu posto todo domingo. Um abraço, gente. Ajudar é uma palavra, né? Ele fritou mais a gente, deixou a gente um pouco mais neurótico, ele tocou num assunto que as pessoas até deixam um pouco de lado hoje em dia, que é a questão da Web3, né? A blockchain, ela cresceu o nome por causa de cripto e NFT, e depois de muita gente tomar golpe, vamos dizer assim, o pessoal descartou como se isso fosse uma moda que tivesse passado, mas não, isso é uma tecnologia. A blockchain é uma tecnologia de descentralização de servidores, que eu acho que deixa as coisas até um pouco mais complicadas ainda, porque hoje você tem os servidores, por exemplo, você tem um servidor do Facebook, você tem um servidor da Microsoft, você tem um servidor do Twitter. Do Google, da Amazon. Enfim. Quando você coloca a blockchain, você descentraliza, você leva mais dados para lá, porque você pode, por exemplo, gerir uma empresa digital, assinar contratos, transferir moedas, e você pode... que ainda não parou, né? Tipo assim, questão de Bitcoin e Ethereum não caiu o valor. Caiu uma época, depois volta a subir sempre, porque... melhor forma de lavagem de dinheiro, melhor forma de transitar moedas entre países, né? Toque, toque, toque. Tá falando que ele sai milionário preso nessa situação, gente? Porque, olha pra você ver, eu mesmo tava com um dinheiro na Binance e eu tava passando, ele gera como crédito pré-pago, você carrega ele e você pode colocar em qualquer moeda. Aí, por exemplo, eu tava lá em real e eu tava passando, ele passa em qualquer maquininha aqui do Brasil. Mas o mesmo cartão, se eu, por exemplo, compro dólar por ele lá, eu posso chegar nos Estados Unidos e passar ele em crédito pré-pago, que ele vai passar do mesmo jeito. É uma descentralização também do poder econômico dos bancos, né? Então, tipo assim, a gente tá falando sobre legislação aí dessa questão da fake news, mas ele acabou de falar uma coisa muito importante, que é a questão do modelo de internet. E quando ele também mudar para essa questão de descentralização de servidores, quando, por exemplo, o Facebook... não é o Facebook mais que é um servidor. Porque hoje é o Facebook, amanhã pode ser outra empresa, a gente não sabe. E se ela tiver um servidor descentralizado, que são vários computadores... Aí cria uma terceira entidade, que não é nem só o público, nem o privado, Você não consegue nem derrubar, você não consegue nem derrubar, você não consegue fechar. Você não consegue desligar. Esse ainda é um outro perigo que as pessoas têm. Aí gera mais um problema geral quando a gente vai falar de responsabilidade de regulamentação das redes, é que quanto mais pulverizado, mais difícil de você credenciar uma responsabilidade. Sim, porque... E vamos supor, inteligência artificial. Hoje a gente tem inteligências artificiais que são especializadas, né? Mas a intenção é criar uma inteligência artificial geral. Que esse Copilot aproxima um pouco disso, mas é um... Que é o Skynet lá que vai foder todo mundo e a gente vai morrer. Igual você estava falando mais cedo, uma inteligência artificial do Estado que ele... tá vigiando, não vou falar vigiando, que é uma palavra muito assim... vigiando. Mas tá vigiando de forma observando as pessoas para determinar certos padrões de comportamento. Vigiando. Aí você vai determinar esses padrões de comportamento. Se você tem, por exemplo, ela foge um pouco do controle, ou ela começa a dar algum erro, alguma coisa ali que não é esperado, porque como ela gere o próprio algoritmo sozinho, em algum momento pode dar algum problema. Você pode ir lá desligar o servidor, você pode ir lá e adaptar alguma coisa, mas se ele estiver descentralizado, que é o que a blockchain faz, não é um servidor. São várias pessoas trabalhando como servidor. Como que você vai segurar alguma coisa? Como que você vai regular alguma coisa? Como que você vai saber onde que a pessoa está? Você não consegue saber nem onde que a pessoa está. Para não dizer impossível. Porque a parte do blockchain é justamente o que eles vendem, né, como grande vantagem, é a criptografia da informação. É justamente você não conseguir reorganizar ela de novo. Sim, dizem que você pode rastrear de onde que vem, mas, por exemplo, eu tenho uma carteira da MetaMask no Chrome. E de lá eu posso transferir para você que tem uma carteira da MetaMask no Chrome também. Só vai ter o seu código. Não vai saber de onde que veio e de onde que foi. De lá você vai mandar para a corretora vai ter o seu nome e de lá você pode passar o cartão onde você quiser. Mas eu te transferi pela MetaMask, como que eles vão saber de onde que veio? Eles vão saber que veio da sua.
e que veio da minha MetaMask. Mas quem que é o dono dessa carteira digital? Eu não assinei meu nome dentro da MetaMask. Eu posso criar várias, eu tenho 6, 7 carteiras na MetaMask. Entendeu? Então, por exemplo, eu posso vender drogas para você por criptomoeda? Hipoteticamente. Supostamente. Alô, Xandão. Viu, gente? Eu tô imaginando. Toque. A gente tá vivendo num Black Polícia Mirror Federal, aqui, viu, gente? Vivendo num Black Mirror aqui, vamos supor que eu posso te vender drogas por criptomoedas e tô passando o cartão ali direto, ó. Quem que tá sabendo que eu tô usando esse dinheiro? Eles não caem nem no banco para poder saber. Esse não foi uma alternativa que a Binance descobriu, porque a Binance foi proibida aqui no Brasil e extremamente regulada, né? Regulamentada. Falou, vocês não podem... Aí eu fui tentar tirar meu dinheiro, sacar meu dinheiro bonitinho lá para minha conta, tentando tirar por Pix e toda hora não caía. Eu falei, gente, mas perdi meu dinheiro, né? Lutei para não cair no golpe e acabei caindo no final das contas. Perdeu o dinheiro? Ganhei dinheirinho com o jogo ainda. Consegui, um dos únicos que Ele parece que ele labutou muito pra conseguir dinheiro. E aí, falei, não, perdi, tava lá. Aí eles pegaram e lançaram um cartão. E me ofereceram. Eu fui um dos primeiros a pedir o cartão. Chegou lá em casa em menos de uma semana. Aí eu fui testar junto com o Lívia, numa lanchonete lá na boca do forno. Vocês podem falar nome de coisa aqui, mas... Quisendo patrocinar a gente, a gente tá aberto. Salgadinho. Me deu um susto que ele falou que foi lá gastar na boca. Boca do forno. E eu levei o cartão... Não é no fumo, é do forno. E foi uma coisa muito legal, que eu fui passar o cartão e a gente naquela expectativa, né, era um salgado, velho. Tipo assim, aí eu fui lá, digitei a senha, o negócio se girando, eu e Lívia olhando o negócio, vidrado os dois. Lívia, a esposa dele, já pensando que ia ser presa, ia sair pro Federal dali com a coxinha na mão. Não, aí o negócio deu verde. Ia sair falando assim, espera só um minutinho que eu vou verificar aqui o seu cartão. Aperta o botão debaixo da mesa aqui. Aparece o pessoal lá, assim, de braços cruzados. Em 2 minutos ia aparecer a polícia, assim. Os moradores de rua já começam a olhar assim, já levanta sério, sabe? Tipo assim. Aí igual o John Wick, né? Tipo, sei lá, todo mundo começa a apitar. Aí, tipo assim, a hora que aprovou, na hora que aprovou, ela olhou pra mim... Eu falei, Lívia, agora ela desconfiou. Só salgado. Ela, não, vamos falar baixinho, que senão vai achar que a gente tá dando golpe. Aí eu falei, Lívia, agora vai achar. Agora que vai achar mesmo. Morde a coxinha rápida aí. Come rápido, vambora. Mas, tipo assim, aí, isso aí eu tô falando, brincando, mas aconteceu, né? Tipo, eu fui lá, consegui sacar dinheiro vivo naqueles caixas eletrônicos, 24 horas. Então, assim, vamos supor... Que já mostra... Que eu estou vendendo alguma coisa por criptomoeda. Qualquer pessoa pode comprar na Binance a criptomoeda, pode transferir para a MetaMask e pelo celular eu transfiro para você o valor. E aí, mas aí a cripto ela é muito volátil, eu te transfiro no stablecoin, que vai ser o valor em dólar certinho. E aí você transfere para sua Binance e você começa a pagar em cartão. E aí a gente pensa isso agora, a gente está pensando isso numa escala de uma pessoa que foi lá comprar um salgado. Mas pensa um país inteiro de pessoas comprando, viajando, fazendo... turismo, sim. E comprando, tipo, quantos milhões de pessoas gastando milhões de reais. E é quando isso começar a acontecer com mais frequência que vai chamar a atenção do Banco Central. Porque é sempre novamente assim, agindo com incêndio, com as labaredas, né? Sim, e aí você pode colocar, por exemplo, o problema financeiro, você pode colocar o problema do trabalho, você pode colocar o problema da descentralização dos servidores, você pode colocar a inteligência artificial atrelada a isso, você pode colocar as redes sociais atrelada a isso, o descontrole que pode ter das produções. Você pode colocar uma inteligência artificial para ficar gerando posts ali. Mas onde é que está essa inteligência artificial? Derruba. Está na blockchain. Está descentralizado. Para fazer um alto jabá aqui, para quem quiser fragar um pouco mais sobre essas tecnologias descentralizadas, blockchain, a gente tem 2 episódios que passam por isso aqui no podcast. O Frita Comigo, Inteligência Artificial e a Revolução das Máquinas, e também o que é metaverso. Acho que foi o 2º e o 3º episódio dessa nova série de papos aqui. Lelê, eu queria puxar um negócio que a gente estava falando em off antes. O Vitor comenta, que eu achei muito legal esse panorama da gente entender a internet que a gente tem hoje como um produto privado, né? E aí, bom, talvez então a gente vai pensar que um contraponto seria colocar na mão do Estado. Mas você trouxe, antes da gente começar a gravar, um contraponto interessante disso também. Sério? Interessante? Eu achei, menina. Tô brincando. Porque quem olha assim, acha que é só um rostinho bonito, não é? Ela também pensa. Ela pensa um pouquinho. Conta pra gente. Então, quando a gente começa a falar sobre a regulamentação da inteligência artificial... Ou até mesmo sobre a pele das fake news. E quando entra esse debate, a gente fala muito das big techs e como elas usam os algoritmos, né? Então, assim, é muito tranquilo quando a gente começa a falar. Por exemplo, a gente usa algoritmo para tudo.
o match no Tinder, que você dá no Tinder. O anúncio que aparece no seu celular ali, às vezes você tá conversando com alguém, com o seu celular bloqueado, você abre o Instagram, tá lá. Uhum. O produto aparecendo na sua timeline. Então, assim, tudo gira em torno de algoritmo, tá? Então, vamos lá. Eu tava lendo um artigo de um jurista irlandês que ele fala sobre a algocracia. O que é isso? Então tá, a gente tem democracia, a gente tem aristocracia, a gente tem meritocracia. O que essas palavras têm em comum? Cracia, né? Uhum. Que é poder, soberania. Então, a algocracia, ela seria o poder, a soberania dos algoritmos. E é o que a gente tá caminhando hoje, né? Assim, a gente vê uma soberania de algoritmos para tudo, não só no ramo privado, no setor privado, né? No setor público também. Então, a gente tem, por exemplo, como o exemplo que eu dei aqui em off, foram 2, na verdade. Um deles é no interior da Inglaterra, tem uma cidade que utiliza de algoritmos, né, desses softwares, para poder mapear adolescentes que têm mais chances de se tornarem criminosos. Então, assim, eu acho uma coisa um pouco grave. Claro, porque qual que é o viés que tá colocado aí? Sim. No episódio de inteligência artificial, exatamente. A Bárbara fala disso. Fala lindamente, inclusive. Em Salvador, inclusive. E nos Estados Unidos também é utilizado... Eu só tô dando 2 exemplos, mas é utilizado amplamente. E se bobear, é utilizado no Brasil também. Como na verdade. Nos Estados Unidos, inclusive, tem casos também de pessoas que são prejudicadas, que estão em liberdade condicional e que são prejudicadas por esses sistemas, porque eles pegam esses dados e eles calculam a probabilidade de você ser reincidente num crime. E a partir disso, eles vão personalizar o que você pode fazer e o que você não pode fazer na sua liberdade condicional. Caramba. Tá vendo? E aí, vamos lá. O que esses softwares eles levam em conta? Então, eu acho que a regulamentação, ela é muito importante, não só para frear esses abusos aí das grandes empresas no setor privado, em relação à discriminação e tudo, mas também para proteger dos próprios abusos do Estado, do governo mesmo. Justo. E que num país como o Brasil não são poucos esses abusos e esses excessos do Estado. Na verdade, não precisa nem de inteligência artificial, né? Pra ter abuso aqui no Brasil. Tem polícia, né? Sim. A inteligência artificial da cabeça da polícia é olhar a cor da pele mesmo, aparentemente. É isso que a gente tá falando do viés, assim. Porque, bom, esse padrão... então tudo bem, vamos tirar do ser humano. A gente só está lendo os padrões do que a gente já tem de registro histórico. Bom, não é como se esse registro histórico fosse imparcial. Né? A gente está falando também de uma sociedade com valores estruturados desde lá de trás, do período colonial. E esse marco regulatório da inteligência artificial, ele vem trazendo esses princípios, né, de não discriminação, também de transparência. Então, eu acho que é muito importante ter esse debate e trazer também para a questão pública. Eu acho que o maior prejudicado é o cidadão, sempre. Então, ele também tem que ser o que... precisa ser quem vai ser guardado também, aproveitar né? fazer uma pergunta para vocês que estão dentro dessa área da legislação, que tem muita gente que fica em dúvida que essa PL, ela não coloca o Estado como quem vai gerir o que pode ou não ser colocado, né? Porque muita gente acha ruim, fala que vai ter essa censura, porque acha que é o Estado que vai definir o que pode ser colocado ou não. E eu acho não, né? Não. Isso eu já ouvi falar que é um erro, né? Não fala o que pode e o que não pode. O que pode, quer dizer, o que não pode é violar a lei. Violar a lei no sentido independente do contexto. Sim, né? Independente do contexto. O que não pode. Mas não tem uma você não pode cometer abusos. Não existe agência reguladora sobre isso ainda. Eu acredito que é uma discussão interessante, inclusive, criar uma agência reguladora daqui a um tempo. Desvinculada de qualquer... Desvinculada. Eu acho que vai ser, inclusive, necessário. Mas porque, igual você falou, tem que ter o controle também do que os próprios políticos Isso foi retirado do Sim. texto, inclusive, do PL. Porque tinha. Haveria. Era uma das propostas. Não chamava agência reguladora, mas tinha um outro nome e era uma entidade mista com atores da institucionalidade e da sociedade civil. Da sociedade civil e do mercado. Isso foi retirado não só porque poderia dar certo, mas também que poderia dar muito errado dentro disso que você falou sobre jogar na mão do Estado, dizer o que é certo e o que é errado, o que as pessoas têm que fazer. Né? E aí, na mão de alguém que está muito mal intencionado, né, isso funciona muito mal. Um dos acordos para o PL tentar tramitar
foi esse, retirado disso. E a entrada da imunidade parlamentar. Mas eu acho que precisa ter uma entidade reguladora. A questão do que não pode fazer, ela entra muito, a gente pensa muito nos crimes, né? Igual você falou da pedofilia. A gente acabou não explorando esse tópico. Que eu acho que é um tópico muito interessante, que a gente, inclusive, falou do plágio. Esses dias eu tava vendo um caso na internet, que eu também não sei se é verdade, eu li uma thread no Twitter, de uma moça que o pai dela foi acusado de plágio. Ele apresentou o TCC na faculdade, a comissão pegou o TCC dele, jogou no ChatGPT, e o ChatGPT fala que é de autoria dele. E, enfim, ele conseguiu... X9! Não é X9, porque ele escreveu o texto, e aí ele só conseguiu provar isso depois que um dos membros da comissão jogou um próprio texto dele no ChatGPT, e o ChatGPT fala que é de autoria dele. Então, não é... Sabe? E assim, tem uma garota que publicou até no LinkedIn, e depois eu vou até fazer um vídeo que fala sobre isso no meu canal. Ela trabalha com editorial, né? E ela produz texto o dia inteiro. Só que, para facilitar, vamos dizer assim, para fazer correções, edições no texto dela, ela está utilizando o GPT. Ela produz o texto, só que pede para o GPT auxiliar ela. Que é a função da inteligência artificial, né? É você ter ali um copiloto, né? Que até a própria Microsoft pegou esse nome para ela. E aí, você vai falar que é plágio? Mas ela mandou para o cliente, e o cliente jogou no negócio. Tem ferramentas que dizem se é feito pela inteligência artificial ou não. Apesar de ter como burlar isso, ela não teve a maldade. E o cara falou, disse que foi produzido pela inteligência artificial, eu não vou aceitar. É engraçado que não confia a inteligência artificial de produzir, mas confia da falar que foi ela que fez. Exatamente. Confia de falar que ele usa uma ferramenta, ela não pode usar. É ruim porque foi inteligência, mas a inteligência me disse que foi inteligência. E aí, tipo assim, ela reclamou, falou, gente, a tecnologia tá aí, eu sempre produzi os textos à mão, eu não posso utilizar ele para me auxiliar a produzir mais, com mais qualidade, o cliente tá achando ruim, então... Burrice, né? A Paulinha, que já teve aqui também, deu um exemplo disso no trabalho dela, é desenvolvedora e tal, e que ela hoje fica muito mais com a parte de pensar a solução do problema do que necessariamente a escrita do código, porque a escrita do código já pode ser feita pela inteligência artificial. Para a gente caminhar para o final aqui, vamos só retomar esse assunto da pedofilia, porque eu acho que vai escancarar o que a gente está tentando sublinhar aqui, a necessidade da regulamentação. Sim, esse negócio do plágio, o que acontece? Rolou na internet notícias do pessoal falando que estavam vendendo conteúdo no OnlyFans, conteúdo no OnlyFans criado por inteligência artificial. Só que o que acontece? Para o OnlyFans, para você poder publicar lá, você tem que validar a sua identidade e tudo mais. Então a pessoa, ela estava utilizando a inteligência artificial para se replicar. Então ela não tinha nem o trabalho de tirar a foto dela. Ela deixava a inteligência artificial gerando variações de foto dela e vendendo automático, e a pessoa vivendo a vida dela. Só um parênteses, para quem já assistiu, isso combina muito com o primeiro episódio da nova temporada de Black Mirror. Sim. Em que uma atriz vende a imagem, o direito à imagem dela, mas já não atua mais. Não atua mais, era automático. É excelente esse episódio. Não, é excelente. O episódio é gerado em tempo real, tudo é CGI. Não dá nem pra processar a pessoa, porque não existe. Não existe uma pessoa. Mas continua, vai. E aí, o que acontece? Se você tentar... Não sei se vale a pena passar tutorial aqui. Não vou entrar, acho que nesse ponto. Acho que não. Como que... não. Eu fui testar por conta própria, eu falei assim, gente, mas inteligência artificial consegue gerar nudes, né? Vamos falar assim. E aí eu fui testar a inteligência artificial para gerar alguns nudes. E tem como você fazer de alguma forma. Não vou dar tutorial. E aí... Tem inclusive, de você pegar uma pessoa que existe e gerar uma nude dela. Tem como você tirar roupa de pessoas. Tem como você gerar nudes fictícios utilizando um rosto. E tem como, se for pessoas famosas, tem banco de dados que já tem o rosto das pessoas famosas. Aí se você pede para criar nudes delas, aparece. Caramba! Além da possibilidade, talvez, dos packs, de gerar uma pessoa do nada. Ela gera do nada. Se você pedir, por exemplo, vamos supor que... mas eu não quero vender pelo OnlyFans, não dá. Ele bloqueia porque não tem identidade. Mas a pessoa pode criar um perfil no Instagram. Ela pode gerar imagens de pessoas que não existem, porque ele vai gerar imagens de pessoas que não existem, né? Porque a inteligência artificial, ele não faz colagem de fotos. Ele gera uma foto nova através de dados coletados. E aí, ele gera uma pessoa que não existe. Ninguém vai processar ele porque a pessoa não existe. A única pessoa que pode processar é o cara que está conversando, interagindo com esse Instagram... E pode, de certa maneira, comprar alguns packs de fotos ali da pessoa
direto pelo Instagram ou pelo WhatsApp, faz o pagamento e recebe, mas de uma pessoa falsa, né? O cara às vezes tá achando que tá conversando com a novinha, tá conversando com um cara barbadão lá atrás vendendo pack para milhões de gente, de uma pessoa que não existe, né? Ou pode ser uma mulher também querendo vender pack de outra mulher. Sim. E aí, tipo assim... E dessa experiência que você fez, você tinha contado que você não colocou a idade. Aí eu fui fazer o teste, né? E aí eu pensei, não, deixa eu ver se realmente dá pra gerar desse jeito, se é só sensacionalismo. Aí eu pedi pra ele gerar 4 imagens. As 4 imagens que ele gerou foi de crianças. Nuas. Eu falei assim... Olha, na hora que gerou, eu falei velho. assim, que porra é essa? Eu falei, baixei coisa errada, eu falei, que merda é essa? Aí eu fui conferir, eu falei, não, tá certo. Aí eu fui ver que eu não defini a idade. Aí eu falei, gente, que loucura. Aí eu fiquei com isso na cabeça, né? E tipo assim, as 4 imagens apareceu pra mim. Aí apareceu como criança ou deformado, tipo assim, uma criança, mas com peito de mulher, grande, uns peitão. Que já entra num fetiche muito louco, né? E aí, tipo assim, eu fiquei com isso na cabeça e eu precisava de conversar com alguém. E aí, no mesmo dia, eu fui no aniversário e tem um amigo meu que ele é advogado, eu fui conversar com ele, eu falei, velho, olha isso, que loucura. Como é que vai controlar? Ele virou e falou assim, Yuri, não existe uma lei que vai impedir a pessoa de fazer isso, porque a pedofilia, ela é um crime contra alguém, contra um ser vivo. A pessoa não existe. Quem gerou as imagens para poder alimentar o banco de dados deveria ser preso, né? Mas, por exemplo, se você já Mas às vezes a imagem justamente não é dessa criança. Jogou imagens de pessoas porque e a inteligência artificial fez esse cruzamento. Pode ser, às vezes, uma criança com roupa e uma mulher sem roupa. E que Frankenstein, né? Entende? Ele junta, E aí, nossa advogata, como é que isso fica? Exatamente isso. Na esfera penal é muito difícil. Pra imputar o crime a alguém, você tem que tipificar muito bem. Tem que encaixar muito bem as coisas pra você responsabilizar alguém penalmente. Então, esses crimes aí que envolvem pedofilia, como imagens, reproduzir imagens de crianças e adolescentes, isso é um crime tipificado no Código Penal, é crime contra a pessoa. Que pessoa? Que pessoa? São crimes contra a pessoa. Tá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mais uma vez, cai no nosso limbo que a gente falou lá do início, né? É crime contra a pessoa. É muito difícil que você consiga uma interpretação que pessoa pode ser esse personagem criado pela inteligência artificial. Isso é muito improvável. Isso, eu acho que não acontece. No direito brasileiro, isso não pode acontecer. Tem que ser uma pessoa mesmo, um CPF, pra poder colocar um cara desse na prisão por causa disso. Se ele estiver gerando imagens em casa... Podem criar outros tipos penais, mas que não vão ser contra a pessoa, então... Comercialização, às vezes, né? Sim, talvez. E... de qualquer forma, né? Porque aí você tá lesando a pessoa por quem tá enganando, né? Quem tá comprando. Mas é quase Mas a vítima não vai ser... lateral que não é o fato em si, né? Mas a vítima desse crime não vai ser... De nenhuma forma pode ser a pessoa. Gente, precisa encerrar, porque a gente tá excedendo tempo aqui, mas estejam todos convidados pra gente voltar e continuar essa conversa. Acho que a gente conseguiu pelo menos arranhar o tema aqui hoje, né? Mas como a gente viu, é um ninho de mafagafo pra gente poder conversar, pensar, debater. Esse quebra-cabeça tá muito confuso e quem começou ele vai ter que terminar. Querem deixar as redes, caso o pessoal queira trocar ideia com vocês, encontrar, continuar conversando? Começa por você, Yuri. Quiser me adicionar no Instagram, é yuri.scatrucci. E no seu canal. É isso que eu ia falar. O meu YouTube, o Cortex, né? CORTECHS. E tu, Cadu, onde o pessoal te encontra? @Cadu, _passos, _ em tudo. Todas as redes são o mesmo @. Aqui, recentemente você soltou, no mês do orgulho, aquela imagem do prédio com a bandeira aqui em Belo Horizonte. Que coisa linda. Linda imagem, inclusive. Não é isso que eu tô aqui pra te falar. Vocês viram o vídeo? O vídeo é mais legal. Eu vi com ela saindo. Acordei às 4 da manhã e fui dormir 10 da noite por causa daquilo. Mas ficou bom. Valeu a pena. Ficou lindo. Se ficasse feio, já pensou? Tudo isso por like, Cadu? Tudo por like. É Pokémon. Sendo que uma inteligência artificial podia gerar Pois te digo que valeu a pena. Olha a gamificação aí, ó. Deixa o seu like lá, inclusive. E você, Lele, onde o pessoal te encontra? Gente, o meu Instagram ele é pessoal, mas eu vou deixar meu @ aqui. Eu não sou blogueira igual esses garotos aqui, não tem... Ela é low profile. Eu sou low profile. Eu sou misteriosa. Ela é misteriosa. Capaz. Meu Instagram é Letícia V Pena. E pra quem quiser continuar conversando comigo, S2 Marketing MKT, no Instagram, no TikTok, no Twitter, no YouTube, nessa parafernália toda aí. E lembrando que todos os links que a gente debateu aqui hoje, que eu mando anteriormente pros convidados também, disponíveis aqui embaixo no episódio. E um beijo pra geral. Beijo. E até o próximo Beijo. Galera.